Escondida no meio da floresta, nos arredores de uma cidade movimentada, encontra-se uma mansão abandonada que um dia pertenceu ao vice-presidente da Coca-Cola. Esta impressionante residência foi construída na década de 1960 para um homem influente que deixou uma grande marca na região graças à sua paixão pelos esportes e, claro, pela famosa empresa de refrigerantes Coca-Cola. Ele decidiu erguer a casa no topo de uma colina, cercada por natureza, garantindo privacidade e uma vista privilegiada das extensas terras da propriedade. Um dos destaques da mansão sempre foi sua arquitetura. A parte dos fundos foi projetada quase inteiramente com enormes painéis de vidro, permitindo que os moradores observassem os campos, os cavalos e as paisagens ao redor sem sair de casa. Durante décadas, esta mansão foi palco de reuniões familiares, celebrações e momentos que marcaram gerações. Mas, como acontece com tantas propriedades grandiosas, o tempo acabou mudando tudo. No início dos anos 2000, o proprietário faleceu e a mansão foi herdada por sua filha e seu genro. Eles continuaram vivendo aqui por vários anos. Porém, por volta de 2014, após a morte do marido, a situação mudou completamente. Pouco tempo depois, a propriedade foi vendida e acabou sendo deixada para trás. Então, venha comigo nesta exploração para descobrir o que ainda restou deste incrível lugar. E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Estamos de volta com mais um vídeo incrível para vocês. E, como podem ver, estou na parte de fora da mansão. Há uma área cercada logo aqui ao lado que talvez fosse utilizada para os cachorros. Depois de uma agradável caminhada pela mata, finalmente estamos chegando ao local. Hoje está fazendo bastante calor. Como vocês podem ver, a casa se torna muito maior conforme nos aproximamos. Há aranhas por toda parte. Definitivamente não foi uma boa ideia vir de bermuda. Mas olhem só isso. A residência é realmente gigantesca. Nos fundos, praticamente toda a estrutura é feita de vidro. São 3 andares ao todo. Como vocês podem perceber, por trás de todo esse matagal, dessas árvores e arbustos, existe uma bela mansão construída há muitas décadas, pertencente a uma família bastante conhecida nesta região. Como podem ver, estou me aproximando da varanda principal. Há um grande tapete deixado do lado de fora, e a varanda é muito bonita. Pelo menos a porta está aberta. Olhem isso. A primeira coisa que vemos ao entrar nesta mansão abandonada é esta impressionante escadaria. Dá para perceber que a casa é mais antiga pelo estilo da construção, pelos detalhes em madeira e até pelo carpete que acompanha toda a escada até o andar superior. Acredito que esta residência tenha sido construída entre as décadas de 1960 e 1970. Lá em cima é possível ver grandes janelas de vidro. Algumas partes do revestimento de madeira foram arrancadas das paredes, mas ainda há muitos objetos espalhados pela casa. Olhem só isso. Temos miniaturas de carros, lembranças do famoso cavalo Secretariat e alguns brinquedos guardados aqui embaixo. Acredito que esses itens tenham pertencido aos netos do proprietário. Ele tinha 93 anos quando faleceu, uma idade bastante avançada. Pelo que sei, já não morava mais aqui quando morreu. Acredito que a propriedade tenha entrado em um processo de venda de espólio. Mesmo assim, estando aqui neste grande hall de entrada, é impossível não admirar esta escadaria. Há uma placa escrita algo como: escolha sua própria aventura, siga até os fundos da casa. Imagino que isso tenha sido colocado durante a venda dos bens, talvez indicando onde estavam os itens mais interessantes. Logo encontramos uma dessas portas antigas que abrem apenas pela metade. Talvez servissem para conversar com alguém sem precisar abrir a porta inteira. Entrando neste cômodo, minha impressão é que funcionava como um escritório. Isso fica evidente pela quantidade de livros, troféus e objetos pessoais espalhados pelo ambiente.
Até mesmo um colchão está aqui dentro, mas acredito que ele não fazia parte da decoração original. Temos uma bela mesa, uma impressora relativamente moderna para o restante da casa, diversos CDs e outros pertences pessoais. Aqui, por exemplo, há um CD do rapper Young Jeezy. Também encontramos estantes repletas de livros e uma coleção impressionante de troféus. Parece que estão relacionados a cavalos, corridas e competições equestres. Imagino que isto tenha sido uma grande fazenda no passado. É bem possível que existam estábulos e outras estruturas espalhadas pelo terreno. Observem a quantidade de livros. Alguns datam de 1982. E este lustre chama bastante atenção. O mais interessante é que na sala principal existem lustres muito parecidos, o que mostra que os proprietários mantiveram o mesmo padrão de decoração entre os diferentes ambientes da residência. Ali ainda restam algumas roupas muito bonitas. Olhem esta jaqueta da Náutica. Parte dela é feita de couro, uma peça realmente incrível. Temos também esta cômoda aqui, mas curiosamente todas as gavetas estão vazias. Esses livros são fascinantes. Mais ao fundo encontramos uma pequena pintura de um farol e um closet. Na verdade, existem dois closets neste cômodo, um aqui e outro do lado oposto. Este aqui foi completamente desmontado. Todas as prateleiras e divisórias foram removidas. Seguindo por este corredor e virando à direita, encontramos um banheiro. E olhem só os detalhes. A bancada possui azulejos decorativos com vários animais. Um coelho, um cervo, um lobo, o que parece ser uma ontra. E também um esquilo. Os proprietários claramente gostavam de temas ligados à natureza. Aqui também encontramos uma pequena pintura que parece ter sido feita pela neta da família. O nome dela era Lizzie, está escrito logo ali. Uma pintura simples de flores, mas muito bonita. Aliás, a decoração desta mansão é impressionante. Este era o banheiro. Hoje o espaço está cheio de roupas empilhadas. Se observarem, há mais representações de animais. É realmente muito interessante. Este ambiente certamente recebia uma iluminação natural incrível. Primeiro passamos por este corredor. Há uma luminária de parede aqui e outra exatamente igual do lado oposto. Até agora estou gostando muito desta mansão. Ela tem um estilo mais antigo, mas isso só aumenta o charme do lugar. Chegando ao outro lado, vemos que a cozinha se abre diretamente para um espaço enorme, mas vou mostrar isso em instantes. Agora estamos entrando na sala de estar. Uau! Eu adoro a forma como eles adotaram uma temática azul na decoração. E até mesmo um retrato da família montada a cavalo seguem a mesma linha visual. Temos também um puff aqui. Na verdade, é um daqueles modelos que servem como compartimento de armazenamento. E olhem este sofá. Ele segue uma temática inspirada nos povos nativos americanos. Pelo que sei, a esposa do proprietário tinha ascendência indígena, o que talvez explique boa parte das escolhas decorativas presentes nesta residência. O sofá é simplesmente magnífico. Ele possui estampas de ursos, tendas indígenas e bisonhos. Se olharmos para cima, veremos uma bandeira dos Estados Unidos pendurada no ambiente. É uma pena que aquela parede esteja tão deteriorada hoje. Em alguns pontos é possível enxergar através dela.
piso também já viveu dias melhores. As tábuas estão bastante deformadas e empenadas. Aqui temos a larezeira principal. Ela é enorme, totalmente construída em trijilhos, com uma abertura gigantesca para acomodar lenha. Ali na parede existe uma peça decorativa muito curiosa, mas na verdade parece ser um trabalho feito sobre tecido e depois emoldurado. A sala continua ainda mais para baixo, onde existe outro cômodo que vou mostrar daqui a pouco. Aqui também existem portas embutidas que deslizam para dentro das paredes. Acredito que tenham sido adicionadas posteriormente. Mas observem só este ambiente. É uma verdadeira cápsula do tempo. Os abajures continuam posicionados nos mesmos lugares, perfeitamente combinando um com o outro. Olhem isto aqui. Trata-se de uma pequena fonte decorativa elétrica, daquelas em que a água circula continuamente quando ligada. Também há várias peças de decoração espalhadas pelo ambiente. Aqui encontramos ainda uma coletânea dos 100 maiores sucessos de hip-hop. Logo ao lado, há alguns pratos decorativos com a palavra bonjour escrita neles, o que me faz pensar que a família talvez tenha visitado a França em algum momento. Que sala incrível! A combinação da madeira com a bandeira americana pendurada acima cria um visual impressionante. Existem ainda 2 cômodos conectados diretamente à sala principal, um de cada lado, então vamos dar uma olhada. Este primeiro ambiente parece ter sido uma sala de leitura. Há um sofá muito bonito, daqueles que normalmente encontramos apenas em mansões mais antigas ou residências de décadas passadas. As paredes estão repletas de quadros e parece que este espaço possuía portas deslizantes em algum momento, embora elas nem tenham sido instaladas completamente. Há uma mesa de vidro no centro, uma elegante poltrona vermelha e vários detalhes decorativos. Minha impressão é que este cômodo servia para leitura, descanso ou talvez até como uma sala de recreação para as crianças. Olhem este chapéu antigo, ele tem a inscrição Rum and Coke e parece ser uma peça realmente antiga. Há também alguns pedaços de giz espalhados por aqui, e vejam isso, uma antiga placa promocional da Coca-Cola com a frase Enjoy Frozen Coca-Cola. O termômetro na parede marca cerca de 80 graus Fahrenheit, embora a sensação térmica pareça ainda mais elevada. Esse é apenas um dos cômodos ligados à sala principal. Ainda precisamos conhecer o jardim de inverno, que possui 2 níveis diferentes, algo que nunca vi antes. Mas antes disso, existe outra área logo abaixo que merece ser explorada. Aqui encontramos mais uma bela poltrona vermelha. Os mesmos painéis de madeira vistos no restante da casa, uma mesa central e um lustre muito bonito. Sinceramente, não consigo dizer exatamente qual era a função deste ambiente. O piso está completamente deformado e levantando em vários pontos. Ainda não sabemos se existe um porão sob esta parte da casa, mas acredito que sim. Há muitos objetos interessantes espalhados pelo cômodo. O curioso é que praticamente tudo possui etiquetas de preço, o que reforça a teoria de que os itens seriam vendidos durante um leilão de espólio após a morte do proprietário. É triste ver tantos objetos bonitos abandonados. Agora observem este cômodo. Ele está literalmente desabando. O teto cedeu quase por completo e pedaços de gesso estão espalhados por todo o chão. Mesmo assim, ainda restam alguns itens decorativos, como uma pequena estátua de anjo, um cesto feito de folhas trançadas e vários animais de vidro. Este aqui parece um golfinho. E esta poltrona parece extremamente confortável. Seguindo adiante, chegamos a uma área mais baixa da casa. Não tenho certeza de qual era a função original. Há mesas, cadeiras.
aparelhos eletrônicos antigos que parecem videocassetes, caixas de som e outros equipamentos. Talvez este espaço tenha funcionado como uma sala de academia, sala multiuso ou simplesmente uma grande área de armazenamento. Além de luminárias instaladas nas paredes, por isso é difícil dizer exatamente qual era a função deste ambiente. Talvez tenha servido como uma sala de recreação para as crianças. Ali no canto existe um banco com diversas pinturas e fotografias. Além de alguns itens do Homem-Aranha. No geral, este cômodo está relativamente vazio. A saída externa leva justamente para a área que mostrei no início, onde acredito que os cães da família ficavam. É por isso que imagino que este espaço pudesse ser utilizado pelas crianças, que brincariam aqui dentro e depois sairiam diretamente para o lado de fora. Mas é difícil afirmar isso com certeza. Agora quero mostrar uma das minhas partes favoritas da mansão, este jardim de inverno. Observem esta mesa, que continua montada exatamente como foi deixada. Parece haver uma garrafa de Amaretto de Sorano sobre ela, aparentemente uma versão mais antiga da bebida. Outra coisa interessante é que praticamente tudo ainda possui etiquetas de preço. Daqui também temos uma bela vista dos fundos da propriedade. Imagino que antigamente esta área fosse muito mais bem cuidada e paisagística, proporcionando uma vista incrível que se estendia até a quadra de tênis que vimos no início da exploração. Mas olhem só aquilo, é um enorme ninho de vespas. Felizmente parece estar abandonado, porque seria um grande problema se ainda estivesse ativo. O tamanho é impressionante e se estende por toda esta lateral da casa. Também encontramos uma coleção de lembranças trazidas da praia. Há conchas enormes, algumas das maiores que já vi, além de pedaços de coral. Provavelmente esses objetos ficavam expostos aqui no jardim de inverno. E um recipiente cheio de conchas menores. Deste lado, podemos ver a parte traseira da lareira, que recebeu uma pintura imitando tijolo cinza. Há ainda caixas, brinquedos, desenhos feitos por crianças e molduras espalhadas por todos os lados. Passando por trás da escadaria, encontramos uma área usada principalmente para armazenamento. Existem álbuns de fotografias, diversas molduras, roupas e outros pertences pessoais. Antes de subir, porém, quero mostrar a cozinha, porque ela é realmente impressionante. O estado de deterioração é enorme, mas ainda é possível perceber como este ambiente era grandioso. Observem esta ilha central. É uma das maiores ilhas de cozinha que já encontrei. Sinceramente, nunca vi uma ilha tão grande em uma cozinha residencial. E olhem os sinais de abandono por toda parte. O piso está bastante comprometido e o teto sofreu danos severos. Mesmo assim, muitos objetos continuam espalhados pelo local. Temos diversos copos decorativos, alguns relacionados a estações de esqui e outros com temas humorísticos, além de talheres mais sofisticados. Por um instante, pensei que este fogão fosse relativamente moderno. Ele é feito de aço inoxidável, o que passa essa impressão. Mas analisando melhor, acredito que seja bem mais antigo do que parece à primeira vista. Parece que a lava-louças ficava instalada ali. Há um forno deste lado, um micro-ondas do outro, e os equipamentos realmente não parecem tão antigos. Há até o espaço que pode ter sido usado para um compactador de lixo ou simplesmente uma lixeira embutida. Muitas das gavetas ainda guardam alguns objetos. Também encontramos sacos de lixo, sacos Ziploc e outros utensílios domésticos. Uma coisa curiosa são esses compartimentos embutidos na parede.
lembram pequenos nichos de armazenamento. Também acredito que existia uma pia dupla bem aqui, então faria sentido que a principal ficasse próxima à lava-louças. A única pia que consigo ver atualmente é uma bem pequena do outro lado. Como era de se esperar, o mofo tomou conta de praticamente tudo. Os nichos continuam por toda esta parede. Faz tempo que eu não via um objeto como este aqui. Era usado sobre mesas de escritório para segurar pilhas de papel, funcionando como um peso de papel. Vejo uma porta logo ali. Parece dar acesso a outra parte da casa. Dá para perceber que a geladeira foi retirada e o mofo se acumulou fortemente naquela área. Esta saída leva para o quintal cercado que vimos anteriormente. Logo atrás existe outro cômodo que acredito ter funcionado como despensa. E olhem só isso. Há garrafas e mais garrafas espalhadas por toda parte. Vinhos e diversos outros tipos de bebidas. Também encontramos alguns daqueles pratos que vimos na sala de estar. Além de peças de vidro e suportes usados para servir bolos e tortas. Há muitos objetos guardados aqui dentro, o que confirma que este era realmente o espaço utilizado como despensa. Temos ainda uma geladeira antiga, e vocês sabem que precisamos abrir para conferir. Está completamente vazia. Curiosamente, há uma anotação na parte superior dizendo geladeira grátis. Acho que chegou a hora de subirmos para o segundo andar. Quando chegamos ao topo, percebemos que toda esta área é cercada por painéis de vidro. Existem aberturas que permitem observar a sala lá embaixo. E acredito que esse vidro tenha sido instalado para proteger as crianças e evitar acidentes. É interessante notar as pequenas marcas de mãos deixadas no vidro. São mãos de crianças. Isso mostra que os pequenos da família costumavam brincar por aqui e tocar constantemente nessas superfícies. Seguindo pelo corredor, chegamos ao primeiro quarto do lado direito. Este cômodo não parece tão impressionante quanto os anteriores. É claramente um dos quartos da casa, com vários objetos espalhados pelo ambiente. O que chama a atenção é toda esta marcenaria embutida utilizada como armário. Ficou realmente muito bonita. O interior é revestido com um papel de parede decorativo, dando um toque elegante ao espaço. Parece que os antigos proprietários chegaram a organizar parte dos pertences para uma mudança. Há caixas empilhadas por todos os lados. Seguindo por aqui, chegamos a um banheiro do tipo Jack and Jill. O curioso é que ele não possui duas pias, como normalmente acontece nesse tipo de projeto. O quarto principal fica de um lado e há outro cômodo conectado do outro. No meu caso, esse segundo ambiente é uma sala de jogos, então achei interessante encontrar uma configuração muito parecida aqui. Ficou realmente muito bonita. Observem esta banheira. Ela é enorme e ainda possui sistema de hidromassagem. Eu particularmente gosto muito de banheiras grandes e profundas. O vaso sanitário permanece aqui, mas não há água nem energia funcionando nesta residência há bastante tempo. Também há algumas fotografias e um espelho de maquiagem. É um banheiro relativamente simples, mas muito bonito. Como mencionei, ele se conecta diretamente ao quarto principal.
Agora, entrando na suíte master, percebemos que boa parte dos objetos já foi retirada. Ainda restam alguns móveis, uma pequena mesa com fotografias da família e até uma foto de um bebê, que provavelmente era um dos netos dos proprietários. Esta parece ser apenas uma parte do closet. O mais interessante é que vários casacos do antigo proprietário continuam pendurados exatamente onde foram deixados. Há também um sistema de interfone instalado na parede. Em algum momento, a casa possuía monitoramento da ADT. O colchão king size ainda está aqui. Provavelmente ficava centralizado naquela área do quarto entre as duas luminárias. E as cortinas continuam instaladas nas janelas. Existe também um armário revestido com madeira de cedro, algo muito utilizado para proteger roupas contra traças e outros insetos. O quarto principal é bastante espaçoso. As paredes possuem um tom de azul claro, suave, quase um azul bebê. O carpete apresenta diversas manchas. E pessoal, cliquem no botão de gostei e se inscreva no canal. Isso realmente me ajuda muito. Daqui de cima ainda temos uma vista direta para a entrada principal da propriedade. Antes de seguirmos para o próximo cômodo, encontrei este retrato na parede que é bem interessante. Aqui temos mais um banheiro. Curiosamente, o ambiente tem um forte cheiro de pinheiro. Imagino que isso aconteça porque a propriedade é cercada por árvores desse tipo. O aroma da madeira e da floresta é muito intenso aqui dentro. Agora chegamos a mais um quarto. As paredes possuem um tom de azul um pouco mais escuro, junto com diversas fotografias. Pelo que consigo perceber, a família realizou viagens para várias partes do mundo. Também encontramos diversos materiais espalhados pelo quarto, mapas, livros e lembranças de viagem. Há referências às Ilhas Bahamas, árvores tropicais do Pacífico, materiais de francês, um alfabeto Cherokee, além de mapas do Brasil e da Amazônia. Quanto às fotografias espalhadas pelo quarto, acredito que muitas delas tenham sido tiradas durante viagens pela região amazônica. Aqui encontramos uma cama bastante interessante. Tenho a impressão de que ela foi projetada para acomodar um bebê ou uma criança pequena junto aos pais, porque esta parte lateral parece se abrir e se transformar em algo semelhante a um pequeno berço ou cama auxiliar. Também há uma peça com a inscrição GAM e algumas roupinhas de bebê. Todo o mobiliário combina muito bem entre si, o que é sempre interessante de observar. Abrindo esta porta, chegamos ao segundo jardim de inverno. Este espaço está bem mais vazio que o primeiro, mas ainda possui uma cadeira posicionada de frente para a paisagem. Dali seria possível contemplar toda a área da propriedade. Mesmo assim, é um ambiente muito interessante. E ali podemos ver a escadaria secundária que desce para a parte inferior da casa. Agora estamos do outro lado do corredor, próximo de onde começamos a explorar os quartos. Daqui temos uma vista incrível da sala principal. Antes de entrar no próximo quarto, encontrei este armário, que parece servir apenas para armazenar medicamentos, gases, curativos, bandagens e kits de primeiros socorros. Agora, observem este quarto. Nossa, este ambiente é simplesmente incrível. As camas chamam a atenção imediatamente. Não há colchões ou cobertores, mas o estilo delas é algo que normalmente vemos em residências europeias. Na parede existe uma fotografia de casamento e um quadro com a frase "Compartilhe sua vida comigo". Também há uma espécie de painel contando momentos importantes da vida da família.
É algo muito bonito de ver. O papel de parede é outro destaque. Ele possui uma tonalidade entre azul, verde e turquesa, que combina perfeitamente com o restante da decoração. Tudo parece harmonizar com as camas e os móveis do ambiente. Minha impressão é que este era um quarto infantil. Além disso, alguém desta família tinha muito talento artístico. Observem este desenho datado de 1982. É realmente impressionante. Sem dúvida, este é um dos cômodos mais interessantes que encontrei nos últimos tempos. Assim como outros quartos da casa, ele também possui um armário revestido com madeira de cedro. Este banheiro segue exatamente o mesmo padrão daquele que vimos do outro lado da casa. E finalmente chegamos ao último quarto. O ambiente possui uma tonalidade rosada e transmite uma sensação um pouco diferente dos demais. Não há estrutura de cama, mas o cautério ainda permanece no local. Realmente, este lugar é fascinante. Até mesmo um antigo aspirador de pó ainda permanece aqui. Depois de explorar esta impressionante mansão, fica fácil entender por que ela foi considerada uma propriedade tão especial durante tantos anos. A arquitetura única, os enormes painéis de vidro, as vistas incríveis para os campos e o tamanho da propriedade mostram o cuidado e a visão que existiram na construção deste lugar. Não é difícil imaginar a família aproveitando cada espaço e criando memórias aqui ao longo das décadas. Mesmo após anos de abandono, a mansão ainda preserva muito de sua personalidade. Em vários cômodos, ainda é possível encontrar detalhes que revelam o estilo de vida dos antigos proprietários e a importância que esta casa teve para eles. Hoje, ela permanece escondida entre as árvores, quase como um segredo esquecido, mas continua sendo uma das propriedades mais interessantes e impressionantes que tivemos a oportunidade de explorar. Deixem o like e cliquem no botão de hype do vídeo, pessoal, e comentem da onde vocês estão assistindo e o que vocês mais gostaram dessa mansão. E com isso, encerramos mais uma aventura. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história deste lugar e tudo o que ainda restou por aqui. Nos vemos na próxima exploração. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!